Bom, pessoal, continuando aqui sobre, né, os dashboards da planilha de gestão e controle de contratos com parcelas automáticas, a versão 10.0. Sobre os dashboards aqui, tem vídeos anteriores aí para você estar dando uma olhada, né? Já falamos sobre a parte de cadastros. Então o recibo aqui que vai ficar por último aqui, que eu acabei até pulando ele aqui devido às explicações, né, que eu estava fazendo em outros vídeos. Já falamos aqui sobre a gestão dos contratos quando você for gerar um novo contrato, né? Eu ainda vou falar sobre gerar o contrato, que vai ser o último vídeo que eu vou estar falando, que eu vou estar fazendo sobre quando você gerar, o que é para você fazer para gerar um novo contrato. Automaticamente ele vai gerar todas as parcelas que você escolher pela quantidade em relação àquele contrato. Já falamos sobre as despesas gerais, falamos também sobre a análise de contratos, né, quem está inadimplente aqui com os contratos. Falamos também aqui no vídeo anterior dos relatórios, né, relatório aqui de contratos, que é os valores que já foram recebidos, né, já foram efetivados em relação a cada contrato e parcelas, né, e o fluxo de caixa de receitas e despesas. O relatório aqui de clientes seria somente os valores que ainda faltam para você receber, você que está na gestão dos contratos receber, ou você que assinou o contrato, você fica aqui sabendo quais parcelas falta você pagar que já estão, ou melhor, que aqui no caso já estão pendentes, né, para você pagar. Relatório aqui das assinaturas, por tipos aqui, você escolhendo o tipo, você vai ter informações aqui somente pelo tipo, igual aqui no caso eu escolhi setor, então você tem por responsável, o responsável por essa planilha, por exemplo, que vai estar, no caso você, que vai estar gerindo a planilha, então você vai informar lá o nome do responsável que vai estar controlando essa planilha aqui. Ou pelos clientes, né? Então você vai escolher aqui qual cliente você quer ver e qual ano, né? E aí vamos falar agora sobre os dashboards aqui, o fluxo do caixa, que é os valores de receita e despesa, e o resultado aqui geral, aqui é o total e aqui é por mês para cada ano. Sobre as assinaturas é a mesma coisa, né? Você tem um total de assinaturas previsto, já efetivado, que falta ainda, né, o que já foi efetivado e que falta para ser efetivado aqui dos valores para cada ano. Esse aqui no caso é por ano, e aqui seria por ano e por cliente ou por responsável, né? Então você tem que também as informações, quantos em vigência, finalizado, encerrado e atrasado aqui. Sobre esse aqui de encerrado aqui, é quando o cliente ele encerra o contrato aqui. Nós temos que dois aqui que foram encerrados. A diferença do encerrado para finalizado, tá? Aqui, ó. Encerrado é quando o cliente ele encerra o tomador que assinou aqui o contrato, ele encerrou o contrato antes da data prevista de encerramento aqui do contrato, tá? Isso aqui é do contrato. Então aqui já teria também o valor da multa por rescindir o contrato, que é uma informação bastante relevante, né? Para você que assinou um contrato e quer saber quanto você vai pagar para rescindir aquele contrato. E aí você teria aqui, por exemplo, se eu fosse para mostrar finalizado, vamos dar um exemplo aqui, que esse contrato aqui, que já está atrasado aqui, nesse aqui que era para ter sido encerrado no dia 10/12/2024. Então vou colocar aqui 10/12/2024, né? Coloquei aqui, então ele foi o que? Finalizado, tá? Quando aparece a cor verde assim, que é finalizado, vermelho atrasado, azul em dia, amarelo que foi encerrado. Aqui no caso, como foi na mesma data de encerramento, então não gerou multas. Outra informação legal também aqui para você entender, que como eu falei no primeiro vídeo sobre as parcelas, né,
De acordo com o que você vai recebendo ou fazendo pagamento dessas parcelas aqui, você vai colocando aqui a data que ocorreu essa transação. E aqui nós temos também a informação que é o valor previsto, R$ 1.960. O valor que foi efetivado já foi R$ 1.960. E o valor faltante não falta nada. Isso aqui são informações relevantes sobre o contrato. Como lá eu coloquei várias datas de pagamento e acabei esquecendo de vir aqui informar a data de encerramento, né? Ou seja, não falta nada para esse cliente tá pagando aqui, já foi zerado. Então você pode informar aqui a data que o contrato foi encerrado. Isso aqui é um exemplo, né? Tá 12, perdão, aqui é 2025. Tá aqui 12/6/2025 é a data prevista de encerramento, mas como a gente fez de exemplo dos pagamentos lá nas parcelas, a gente já coloca aqui também como encerrado aqui. Isso aqui é só um exemplo. Na verdade pode até acontecer do cliente ou do assinante aí do contrato já fazer a efetivação do pagamento de todas as parcelas adiantado. Então você vai informar aqui a data real de encerramento. Vamos supor que foi hoje, 10/4/2025. Aí no caso aqui não vai poder colocar a data real de encerramento se foi antes da data de encerramento, tá? Por exemplo, isso aqui é uma informação para poder você ver o valor de multas. Então você vai ter que pôr como se ele tivesse encerrado nessa data aqui de encerramento mesmo. Para poder não gerar um relatório aqui de multas para ele, tá? Somente por isso. Para cada parcela aqui você tem um campo aqui para você poder pôr algumas observações aqui, né, manualmente, tá? Voltando aqui pro gráfico aqui, você tem aqui o gráfico sobre esse relatório aqui de assinaturas, que você tem um gráfico aqui. Mesma coisa dos tipos, né? Quando você escolhe aqui os tipos, se fosse por cliente, aí você iria escolher aqui o cliente, o ano, cliente, e aí vai mostrar qual a quantidade de contratos que ele tem assinado, valor previsto, efetivado e faltante. E essa aba aqui foi uma aba que a gente falou, né, no segundo vídeo, se eu não me falha a memória, em relação a clientes que estão adimplentes e inadimplentes. Nesse caso aqui, por isso que é importante você estar clicando em atualizar, como eu falei também no terceiro vídeo, clicar em atualizar status, né? Aqui ele não está mostrando se o cliente está inadimplente em relação a essa data aqui. Aqui está constando que ele foi, no mês de abril foi pago os 1.800. Deixa eu só confirmar aqui na parcela, contrato 19.002 aqui. No caso aqui foi finalizado. Então esse que eu queria ver ali, né? Dia 9 de abril de 2025 foi ontem, que vencido ontem e pagou hoje. Então por isso que lá não vai constar como inadimplente. Mas vamos apagar só para você ver um exemplo. Tá com um dia de atraso. Quando eu venho aqui em cliente, já vai mostrar automaticamente aqui que já está inadimplente. O valor da inadimplência total e a quantidade de parcelas que ele está atrasado aqui. Ou aqui ele tem tantas parcelas à frente que ele ainda tem para pagar, então isso aqui não consta como inadimplente para ele, somente o valor total faltante e aqui o valor total da inadimplência, que é em relação a uma parcela. Isso aqui você vê para cada contrato que você escolher, tá? Ó, tem contrato aqui que está com 4 parcelas desse mesmo cliente, tá? Então você vai ter uma visão das inadimplências aqui por contrato e ano para aquele cliente que você escolher. Automaticamente quando você muda aqui, seja o nome ou o ano, você já automaticamente a planilha já mostra um novo filtro dos contratos que tem pela frente aí, tá? Vamos supor o contrato 25.002, ele pertence ao caso Eduardo. Quando eu mudo aqui para Fabrício, já
automaticamente já muda aqui que não tem mais aquele mesmo contrato disponível, porque aquele contrato pertence a outro cliente. E a mesma coisa acontece para o ano, né? Esse contrato que diz 6.002 aqui, ele está adimplente, já foram efetivadas todas as parcelas aqui, né? Então, os 4.000 já foi efetivado, então não tem nada pendente aqui. Mas esse contrato 6.002 em 2025 eu não tenho ele. Aqui, ó. Então a planilha já mostra filtrado de acordo com o ano e o cliente em relação a essas parcelas aqui. Bom, a planilha em si era referente à gestão, né, e um controle de contratos com parcelas automáticas. E eu vou deixar aqui para o próximo vídeo falar sobre, vamos aproveitar aqui e falar sobre o recibo aqui. O recibo aqui ele somente para as parcelas que já foram pagas, né, para você emitir o recibo aqui daquela parcela paga. Esse recibo aqui você pode estar gerando PDF sempre que precisar, tá? Mandando para a impressora e guardando sempre que precisar, vai estar aqui disponível na palma da sua mão. Você vai escolher aqui em relação a qual cliente você quer emitir o recibo, qual é a, deixa eu ver aqui, eu vou fazer aqui, voltando para essa daqui, dia 10/4/2025. Então essa aqui foi paga, a parcela 190.020. Esses números aqui eles são gerados automaticamente, tá? Essa é a primeira parcela, o número da parcela é esse aqui é o número do contrato. Então em relação ao contrato 19.002, no recibo aqui nós vamos ver, ele é do Fabrício. Então nós vamos buscar aqui as parcelas referentes a esse contrato aqui, para esse cliente aqui que acabou de fazer o pagamento. Então eu vou lá, como eu só tenho uma parcela só dele paga, eu vou mostrar que somente uma parcela, tá? Se eu só como exemplo aqui, nas parcelas automáticas, continuação aqui, esse aqui está mostrando somente esse contrato, todas as parcelas somente para esse contrato, porque eu filtrei aqui, tá? Aqui está verdinho, porque eu escolhi aqui esse 19.002, mas se eu quisesse olhar contratos de 2002 aqui, 20.002, 18.002 e por aí vai. Só que aqui eu estou olhando para o contrato de 19.002. Eu vou colocar aqui que ele efetivou também o pagamento dessa parcela aqui. Então deu como finalizado. Agora nós temos duas parcelas referentes a esse contrato que já foram pagos. Então eu vou emitir para esse cliente esse recibo aqui, né, que ao selecionar o nome do cliente, o contrato, o número da parcela, automaticamente as informações vêm para cá. Nesse caso aqui ele vai mudar somente o número da parcela, porque o valor e as outras informações estão iguais, né? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, que por ele ter pago, né, um mês antes, vamos colocar aqui. Aí outra coisa, isso aqui ele é mensal, só que aqui está no dia 9 de abril, porque eu alterei para fazer um exemplo aqui sobre o vencimento dessa parcela, para vocês entenderem, tá? Só que aqui vai ser dia 10 de abril, esse aqui é só um exemplo só. Então, como ele pagou aqui, esse de maio ele pagou em abril, vou dar aqui um desconto para ele aqui, ele é 1.800, vou dar um desconto de R$100 para ele aqui, só como exemplo, tá? Então, automaticamente, em vez dele pagar essa parcela 1.800, ele vai pagar 1.700. E quando eu venho aqui no recibo, automaticamente já muda. O valor que total aqui já é de 1.700, quanto que na primeira parcela de 1.800. Então seria essa a mudança que você vai estar vendo aqui. Aí você tem que recebemos do cliente, né? Você tem aqui algumas informações. Se tivesse cadastrado lá um endereço onde referente a essa assinatura aqui, apareceria aqui também. Que fala sobre a referência, que é o mês de abril de 2025. Mesmo que eu esteja no caso eu vou atualizar aqui, que aqui ele tem que puxar as informações, né, em relação a
mês de diferença da parcela. Vou alterar aqui e já volto para te mostrar.